sou o Zé Rodolfo Bernardoni, eu sou sócio e fundador aqui da Outcast Capital. O nosso papel é apoiar, ajudar empreendedores na busca por dinheiro, na busca por capital. Então, sempre que vocês precisarem de recursos, de investidores para levantar capital com investidores, o nosso trabalho é proporcionar toda essa base de conhecimento ferramental, estratégias, táticas, dicas operacionais para que vocês possam conseguir dinheiro com investidor anjo, com fundos de investimento, eventualmente com bancos, editais de subvenção econômica, esse tipo de coisa. Toda quinta-feira eu tenho feito essa aula, então, faz parte de uma série e não pretendo parar. Então, toda quinta-feira às 9 horas da manhã, para quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, é por lá que a gente divulga todo esse conteúdo, divulga a agenda, mas vocês podem se planejar. Toda quinta às 9 horas da manhã a gente vai trazer um tema diferente para falar sobre captação de recursos. E junto com esse conteúdo, como eu falei, eu fico geralmente até as 10h30, a gente pode interagir aqui, perguntas e respostas, vocês podem trazer os desafios de vocês. Fora a semana que vem, na outra, a partir do dia 10 de fevereiro, a gente vai fazer a mesma coisa, só que toda terça num formato de entrevista. Então, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, a partir do dia 10 de fevereiro, eu vou trazer ou um empreendedor ou um investidor e a gente vai conversar sobre captação de recursos. Então, são caras muito bacanas, são sócios de fundos de investimento, são pessoas que trabalham em bancos, são empreendedores que já levantaram muitos milhões, estão em rodadas avançadas, que já venderam seus negócios. Então, eu vou trazer aqui, mais uma vez, a gente vai conversar, a gente vai compartilhar muito conhecimento e as pessoas também vão estar à disposição de vocês para que vocês possam interagir. Certo? Vamos lá, vamos compartilhar aqui conhecimento. Eu queria trazer hoje para vocês uma estrutura, né, de um plano, como que você monta um plano de captação de recursos. Acho que o primeiro passo quando a gente vai buscar dinheiro, a gente precisa saber o que fazer. A gente precisa ter um plano. Né? Sair agindo aleatoriamente todo dia só vai fazer com que a gente perca tempo e dinheiro. Então, o objetivo aqui, eu vou trazer a anatomia de um processo de captação de recursos, vou falar das 3 grandes fases, vou falar de cada etapa dentro de uma delas, vou explicar o que funciona, o que precisa ser feito, a ordem das coisas importa bastante, vou explicar quanto tempo mais ou menos demora para fazer cada coisa, e aí se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem ir perguntando, e eu gosto de trazer muita dinâmica prática, né? Como funciona na realidade e tal, sem ficar aqui cagando regra ou sem ficar teorizando demais. É lógico que conceitos e fundamentos, princípios são muito importantes, só que a prática também, né, o que funciona e o que não funciona, também é super importante. Vou começar contando uma história bem interessante. Esses 2 caras aqui é um Sherpa nepalês, esse da direita, e um alpinista neozelandês, se não me engano, no ano de 1953, foram as primeiras 2 pessoas que conseguiram chegar no topo do Monte Everest. Esses 2 caras aqui foram os primeiros caras que chegaram lá no topo do Monte Everest. E antes deles, obviamente, muita gente tentou, e essas pessoas morreram tentando. De lá para cá, desde que esses caras chegaram no topo do Everest, tem-se notícia de mais ou menos 13 a 15 mil pessoas em todos esses anos conseguiram chegar no topo do Everest. E nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, esse número tem aumentado exponencialmente. Vocês já devem ter visto aquelas fotos famosas com fila no topo do Everest, problemas, né, de muita gente e tudo mais. Mais ou menos 800 pessoas a 1.000 pessoas todo ano chegam lá. E o interessante é que a maioria dessas pessoas que hoje chegam no topo do Everest, elas são consideradas alpinistas amadores. Não são profissionais,
não são os Sherpas, são alpinistas amadores. E a que se deve essa história, né? Chegar no topo do Everest é um feito bastante difícil, bastante excepcional. Por que tanta gente tem conseguido e a maioria das pessoas amadoras? Por conta de 3 coisas. Primeiro, um caminho já pré-determinado, mapeado, planejado, que é a face sul, se não me engano. Os equipamentos e toda a tecnologia envolvida, principalmente tubo de oxigênio, mas as FOPAs, as barracas, as mochilas, os equipamentos cada vez mais tecnológicos, mais leves, esse tipo de coisa. E terceiro ponto é o acompanhamento dos Sherpas. Então, todo grupo que sobe, a maioria deles, né, somente os amadores, sobe com acompanhamento dos Sherpas. O Sherpa ele não serve só para carregar a bagagem, pelo contrário, o Sherpa serve para orientar o caminho, porque eles já subiram várias vezes. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, que é muito difícil, e captação de recursos é a mesma coisa, a gente precisa dessas 3 coisas. Quando a gente quer levantar capital para o nosso negócio, pode ser 500 mil, 1 milhão, 5 milhões ou 50 milhões de reais, a gente precisa dessas 3 coisas. A gente precisa de uma rota, que é o plano, que a gente vai falar hoje. A gente precisa de ferramentas, de tecnologia, e a gente precisa ter orientação profissional, de quem sabe, de quem já subiu várias vezes. Falar um pouco aqui de crescer com capital de terceiros, né? O que essas empresas aqui têm em comum? São as maiores empresas do mundo. É difícil a gente imaginar a nossa vida sem elas hoje. E a esmagadora maioria dessas empresas, que elas têm em comum, é que elas se financiaram com capital de terceiros. Algumas vezes capital de risco, outras vezes instrumentos de dívida. Mas, assim, para uma empresa crescer, para uma empresa ficar muito grande, ela necessariamente precisa de dinheiro. Essa história de crescimento orgânico, sair do zero, construir uma empresa muito grande, sem nada, sem dinheiro, isso é mito, isso é exceção da exceção. Ter dívida é ruim? Não, não é ruim. Ter investidores dentro do nosso cap table é ruim? Não necessariamente. A questão é como equilibrar essas coisas, e cada fase de desenvolvimento do nosso negócio pede um perfil de capital, um perfil de investimento. E cabe a nós, empreendedores, a gente ir a cada momento de crescimento, a cada degrau, a cada estágio, a gente ir usando esses agentes de financiamento de maneira muito inteligente. Falando de captação de recursos, tem 2 mitos, tá? Antes da gente entrar na questão do plano, que é muito importante a gente desconfigurar ou desconstruir esses mitos na cabeça de todo mundo. Primeiro, a gente tende a achar que captar recurso é fácil, simples, e a gente tende a achar que é rápido. Na verdade, não é. É um processo complexo. Ele não precisa ser complicado, tá? Mas não é simples, não é fácil. Por isso que a quebra é muito grande. Esse gráfico aqui, ele diz que, e até os números mais atuais, esse gráfico vai até 2024, para cada estágio, né, financiamento por estágio, para cada rodada de investimento, se tem uma quebra de mais ou menos 85% a 90%. Ou seja, de cada 10 empresas que tentam, 8 a 9 não conseguem. Não conseguem por quê? Porque não se preparam adequadamente. Segundo, não é rápido levantar recursos. Aqui acho que está o maior erro, ainda mais a gente aqui no Brasil, pelo nosso jeitão, pela nossa cultura. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, lá nos Estados Unidos, o tempo que se leva entre rodadas, por exemplo. Então, aqui, ó, quanto se leva de uma empresa que captou uma rodada seed para ela fazer o Série A? Tem levado 2 anos e pouquinho. Isso mediana. Tá? Esse número tem aumentado. E isso... qual que é a conclusão que a gente traz aqui para o nosso dia a dia? Se você vai levantar com investidor anjo, com um banco, com o BNDES, com a Desenvolve SP, com dinheiro de subvenção, qualquer que seja o agente de financiamento, não é rápido.
quando a gente vai planejar o fluxo de caixa, vai fazer a modelagem financeira, a gente não pode fazer essa modelagem financeira para 6 meses, para 12 meses, entendendo que daqui a 6 meses a gente vai break-even, entendendo que daqui a 12 meses eu vou conseguir mais capital. A gente precisa planejar o nosso fluxo de caixa para 2 a 3 anos, e é isso que a estatística diz. Demora 2 anos, a mediana entre rodadas. Tem empresas que demora mais, 3 anos, 3 anos e meio. Então, gente, não é rápido, tá? O que isso nos leva a concluir? Acho que a primeira premissa que eu quero trazer aqui, tá? O melhor momento para começar a levantar capital é justamente quando a gente não precisa. Como bons empreendedores brasileiros, a gente tem a tendência de deixar para a última hora, a gente tem a tendência de deixar para quando a gente está enforcado de dinheiro. E outra, tem empresa que quebra por falta de capital, no sentido de dificuldade, né? Não está vendendo, o produto não está tracionando, esse tipo de coisa. E tem empresas que quebram por ter muita demanda, mas não tem capacidade de investimento para bancar ciclos de caixa, para bancar o crescimento. Crescer custa. Né? Então, assim, a gente precisa começar a levantar capital, começar a se planejar, e toda a nossa filosofia de trabalho ela é muito baseada na preparação, no planejamento, nas coisas de captação que a gente faz que estão no nosso controle. É começar a levantar capital quando a gente não precisa. Qual que é a anatomia de uma rodada? E aqui, gente, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui estão pensando em levantar dinheiro por equity, né, com investidor anjo, com amigos e família, com fundos de venture capital, com fundos de private equity. Mas isso também serve se você vai buscar capital por dívida no banco. A gente trata esse processo, né, de captação de recurso, isso infelizmente não é profissionalizado. Acho que esse é o nosso grande propósito aqui. Existe um método, existe um passo a passo para fazer. E mesmo se você fala assim, eu preciso de 300 mil reais para montar uma pequena fábrica, eu preciso comprar algum equipamento, preciso comprar um furgão, um caminhãozinho, eu preciso de 200 mil de capital de giro. Mesmo esse processo de você ir buscar um instrumento de dívida, deveria tratar com profissionalismo, com planejamento. Então, a essência do que eu vou mostrar aqui para vocês, ela serve se você quiser buscar 200 mil no banco, se você quiser levantar 1 milhão com investidor anjo, ou se você quiser levantar 20 milhões com fundo de venture capital. Qual é a anatomia de um processo de captação, de uma rodada? A anatomia é preparação, negociação e fechamento. Tá? A nossa filosofia de trabalho, por experiência própria, experiência de acompanhar dezenas de empresas captando recurso, é que o período de preparação ele deve ser mais longo, ou seja, a gente deve se antecipar, e isso está no nosso controle. Então, leva de 3 a 6 meses de preparação. Mas eu quero ter o dinheiro na conta em 1 mês, em 2 meses. Falaria assim, você está com um problema grande. Né? É muito raro, para não dizer impossível, que uma captação de equity ela leve 1, 2, 3 meses. A não ser que você já esteja preparado, que você, enfim, mas leva isso aqui e a gente subestima o tempo de preparação, a gente atropela. Então, a anatomia ideal de uma rodada é 3 a 6 meses de preparação. Eu diria que mais para 6 do que para 3. 3 meses de negociação e 3 meses de fechamento. E quando eu falo de montar um plano, a gente vai aprofundar justamente nisso aqui e aprofundar bastante nesse processo de preparação. O que eu quero trazer para vocês, eu quero detalhar e dizer assim, tudo bem, quais são as etapas que estão dentro desse processo de preparação? O que você precisa fazer na ordem? O que é um tempo adequado para cada etapa dentro da fase de preparação? Só para ver se todo mundo está na mesma página, mudou aqui para o... Deixa eu dar uma olhada no chat.
se tem alguma dúvida aqui. Boa, a gente vai compartilhar depois, tá, gente? Só deixa eu explicar um pouco como que funciona aqui essa nossa história de conteúdo e o Next Round, que é essa iniciativa aqui que a gente tem feito toda quinta-feira. Então, na quinta-feira a gente faz essa aula ao vivo com interação, a gente mostra esse conteúdo, às vezes eu trago uma apresentação de slides, às vezes eu construo, eu gosto de construir muito junto, às vezes a gente trabalha em cima de uma planilha, alguma coisa em relação a isso, que sempre uma semana depois, ou seja, esse conteúdo que está sendo mostrado aqui hoje, na próxima quinta-feira, vai ser compartilhado na forma de uma newsletter. A gente compartilha toda a apresentação de slide de conteúdo, todos os materiais, a gravação que vai para o YouTube e um resumo, um artigo. A gente joga isso por e-mail, coloca na newsletter e coloca lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Turma, deixa eu aproveitar aqui para falar, antes que eu esqueça, para não ficar para o final, sobre uma coisa muito bacana que a gente está organizando, que é uma imersão lá no Vale do Silício chamada Fundraising Experience, no Silicon Valley, do dia 5 a 11 de abril. Eu acho que muita gente aqui sabe, tem um evento que acontece lá chamado Brasil at Silicon Valley, e a gente está montando uma agenda paralela a esse evento, uma agenda de uma semana com foco em captação de recursos. Estou montando um grupo de 15 empreendedores, já tem 8 confirmados, tem 7 vagas ainda. Estou montando esse grupo pequeno de 15 empreendedores para ter uma agenda de visitas a startups, a fundos de investimento, aceleradoras, universidades, algumas big techs e tudo mais. Então, durante uma semana, a gente vai participar de meetups, de happy hours, de visitas. A gente vai provavelmente na NVIDIA, a gente vai em Berkeley, em Stanford, a gente vai falar com fundadores brasileiros que estão no Vale, que já levantaram recursos por lá. Então, a ideia dessa agenda é ter uma semana de exposição, é uma agenda muito focada em insights e relacionamento, conexões. Não é uma viagem de turismo tech, só para ir lá no Google e tirar a foto para o Instagram. Não é um curso, é uma viagem de relacionamento. Então, para quem está planejando levantar capital aqui ou lá, que eu acho que vale muito a pena. Tá? Não, acho que não é para quem está começando também, é para quem já tem um negócio rodando. A gente tem um processo que eu faço uma entrevista, eu conheço essas empresas, esses empreendedores, e aí, se fizer sentido, a gente faz o convite para você integrar ao grupo. O Marcelo deixou aqui no chat, tem um site provisório, tem algumas informações, o valor, né, da viagem, da programação, e aí quem tiver interesse, fica à vontade, chama a gente no WhatsApp, me manda e-mail ou aciona aqui. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vou falar do plano. Mais 2 premissas importantes aqui, tá? Quando a gente vai fazer um plano de captação de recursos. Então, eu falei que o processo de captação e tem 3 grandes fases. Ele tem a fase de preparação, negociação e o fechamento. Primeira premissa importante. Captação de recurso é trabalho de dono. Captação de recurso não é trabalho de gerente financeiro, muito menos de analista, e muito menos a ideia de que a gente vai contratar alguém para resolver esse problema. Tem algumas coisas numa empresa, querendo ou não, é trabalho de dono ou de dona. Captação de recursos é uma delas. Na verdade, tem 2 coisas que dono aqui eu falo assim, eu não estou falando nem cofundador, tá? Estou falando assim, toda empresa ela tem um dono ou uma dona. É quem tem um equity majoritário, é quem foi o fundador ou fundadora, é quem toma a decisão, é quem é CEO, é quem está à frente. Fundraising é trabalho dessa pessoa. Fundraising nunca deve ser terceirizado. Então, essa história que eu falei, eu vou contratar, e aqui eu estou falando fundraising no começo da jornada. Quem está buscando, acho que até seus 30, 40 milhões de reais.
pequenas empresas, PMS. Assim, quando você tem uma média empresa, uma grande empresa, você vai levantar capital na bolsa, você vai levantar 100 milhões, 150, 200 milhões para cima, aí é outra história. Tá? Aí é outra ciência, aí você contrata uma boutique de M&A, um banco de investimento, alguma coisa nesse sentido. Aqui, para quem vai buscar 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10, não deve ser terceirizado. Então, não contrate alguém esperando que essa pessoa vai trazer a grana. Pode ser, é um consultor que vai resolver, vai negociar com o banco e que vai trazer investidor. Isso aqui não funciona. Tá? Só que, por outro lado, buscar apoio profissional é essencial. Então, como é uma atividade muito complexa, é muito importante que você tenha apoio estruturado. Né? Operacionalmente, você pode terceirizar algumas coisas operacionais. Eu vou contratar um consultor para montar uma planilha de Excel para modelar, para fazer as fórmulas da minha modelagem. Legal. Eu vou contratar uma agência de design para fazer o visual do meu deck. Maravilha. Eu vou contratar um escritório de advocacia para fazer meus contratos. É o que você deve fazer. Mas a liderança do processo, a responsabilidade do processo é sempre do dono ou da dona. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa, fundraising é um processo ou um projeto? A diferença de processo e projeto processo geralmente é contínuo, processo não tem fim, processo é uma coisa de rotina e projeto é uma coisa que tem início, meio e fim. Projeto tem prazo determinado, projeto tem janela. Fundraising, captação de recurso, é as duas coisas juntas. E eu vou explicar. Quando que fundraising é um processo? Principalmente na parte de relacionamento. Fundraising é duas coisas. Preparação e acesso, relacionamento. Se relacionar com potenciais investidores, independente se você está levantando recurso naquele momento ou não, é absolutamente fundamental, é atemporal. A atividade fundraising, ela deveria ocupar no mínimo 20% da nossa rotina semanal enquanto empreendedores, sempre. Mesmo se a gente não está precisando de grana, se a gente não está querendo desenvolver um projeto de crescimento, de investimento. Então, assim, minha sugestão, você tem que ter na tua rotina semanal, no mínimo ali 6 a 8 horas, um dia inteiro, ou 2 blocos de 3 a 4 horas, para fazer atividades de captação, mesmo não estando precisando de dinheiro. O que são essas atividades? Marcando reunião com potenciais investidores para se relacionar, pesquisando no LinkedIn e montando pipeline de investidores, vendo quem tem a tese, quem não, buscando esses agentes de financiamento, apresentando. Por quê? Porque quando você estiver na tua janela de captação, você já fez esse trabalho. Isso vai encurtar o tempo. Quando você não se relaciona com ninguém, quando você não faz fundraising como processo contínuo durante meses, durante anos, uma hora você vai ter que começar esse relacionamento. A ideia da viagem, por exemplo, lá do Vale do Silício, ninguém tem que ter expectativa que você vai uma semana para o Vale do Silício e vai sair de lá com dinheiro no bolso ou com um contrato assinado. Não vai, não existe. Simplesmente não existe isso. Mas é o seguinte, você tem que começar a relação. Então, para quem está pensando em levantar capital daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, a gente tem uma empresa muito bacana, uma empresa de IA que vai nesse grupo. Eles estão fechando agora a rodada seed deles, se não me engano, pre-seed, na verdade, de 4 milhões de reais com investidores brasileiros. E eles estão indo na viagem porque eles pretendem daqui a 1 ano e meio, no segundo semestre de 2027, eles pretendem ir para a rua para levantar a próxima rodada. Então, eles sabem que eles precisam começar a plantar essa semente agora. Isso é trabalho de fundraising como processo. E quando que o trabalho de fundraising ele é projeto?
é na janela de captação. Aí sim é quando você fala assim, pô, eu tenho uma tese de crescimento, eu tenho um plano de investimento, vou montar um plano e eu vou levantar, por exemplo, 2 milhões de reais para fazer tal coisa. E aí você tem uma sequência de atividades, que é o que a gente vai mostrar hoje, tem uma sequência de atividades, muita gente fala, que são as rodadas, né? A rodada aberta. Então, quando a gente fala rodada aberta, a gente está falando de fundraising como projeto. Isso sim tem um início, meio e fim. Isso tem uma janela. Então, as duas coisas, pessoal, elas coexistem. Fundraising não é só rodada. E fundraising também não é só você continuamente ir buscar dinheiro. Tem momentos que a empresa... Timing é tudo. Né? Tem janela de oportunidade. Então, tem momentos que o negócio, que o time, os fundadores, os donos, eles precisam olhar para dentro e desenvolver produto, desenvolver canal, expandir, repensar, contratar pessoas, e tem momentos que a gente precisa ir buscar recurso independente da fonte para fazer com que aquilo aconteça. Essas duas coisas coexistem, tendo que fundraising é processo e é projeto ao mesmo tempo. Beleza, turma? Eu não consigo ter na mesma tela aqui o chat ou não, então eu vou de vez em quando dar uma olhada. Preparação, negociação e fechamento. Eu vou dar uma visão geral, mas o nosso foco vai ser aqui em preparação. Esse é o plano. Quando eu falo assim, como montar um plano, eu vou desdobrar essa primeira fase. Por quê? A fase de negociação e fechamento, a gente tem muito pouco ou nenhum controle sobre os prazos ou sobre a dinâmica. A gente precisa entender como ela funciona. Então, o que está dentro da preparação? Que é aquilo que leva de 3 a 6 meses. Quanto mais você tiver, melhor. A gente faz um diagnóstico, a gente faz a modelagem financeira, a gente trabalha nos termos e condições, aspectos jurídicos e legais, o storytelling e o pitch deck, os nossos materiais de venda, e a gente constrói o nosso CRM, o nosso pipeline de investidores. O que acontece na negociação? A gente tem que fazer um pre-roadshow, a gente tem que testar um pouco a abordagem, ir para a rua, a gente vai fazer um roadshow, eu vou explicar, não vou entrar muito nisso, mas eu vou mais ou menos dar algumas dicas de como você estrutura um roadshow. Isso aqui tem uma aula específica de roadshow e negociação, que a gente vai fazer mais para frente. Tem a negociação e essa fase de negociação aqui, a segunda grande fase de negociação, ela geralmente termina quando a gente assina uma term sheet, uma carta de intenções, um memorando de entendimentos, algum documento formal já encaminhando muito o fechamento. E aí o fechamento, né, depois que a gente assina esse documento aqui, essa term sheet, geralmente se tem um processo de due diligence, de auditoria. Se a preparação não foi bem feita, tem muito ajuste, tem muito vai e vem, e aqui é que a quebra de rodadas não darem certo acontece muito aqui. Então, de novo, quanto melhor é a preparação, menos ajuste a gente vai ter lá na frente. A gente tem que alongar essa fase de preparação para garantir que a negociação e o fechamento sejam muito rápidos. Na prática, o que acontece com a maioria dos empreendedores? Isso já aconteceu comigo várias vezes, a gente já acompanhei, assessorei captações que aconteceu justamente isso, atropela o processo de preparação e aí chega aqui na negociação e no fechamento e tem muito vai e vem. A empresa tá com um problema lá de registro, não tem todos os documentos para apresentar, ou não ficou claro, ou a tese não está muito clara, ou se descobre que precisa de mais dinheiro do que o plano disse. E aí isso é o que derruba rodadas. Se a due diligence foi ok, se assinam os contratos definitivos, um mútuo conversível, faz as alterações contratuais, abre empresa nos Estados Unidos, não, offshore, vai para cá, vai para lá, assina os contratos definitivos, deposita o dinheiro
e começa o processo de governança. A governança, o pós-captação, também faz parte da captação. Né? Como que você vai gerenciar esse agente de financiamento que você tem agora dentro do teu negócio. Eu posso garantir para vocês, pessoal, só de entender isso aqui, vocês já estão na frente de 80% dos empreendedores. Só de saber que, de novo, isso aqui vale. Se você for levantar 200 mil com o banco, se você for levantar 1 milhão com o investidor anjo ou com a associação de investidor anjo, ou se você for levantar 10, 20, 50 milhões com o fundo de venture capital ou private equity. O processo é o mesmo. A ordem de grandeza das coisas, a sofisticação dos materiais, o nível de exigência do investidor é que muda dependendo do momento do negócio, mas o processo é justamente o mesmo. Então, posso garantir o simples entendimento de que preparação, negociação e fechamento, e cada uma dessas grandes fases tem algumas etapas que precisam ser cumpridas ou que precisam ser atentas, vocês já estão na frente de 80% dos empreendedores. É uma questão aqui de estruturar pensamento, de você saber o rito das coisas, você saber o procedimento das coisas, para você não ser pego de surpresa. Né? Quem vai levantar a grana pela primeira vez, empreendedores de primeira viagem, tentam fazer tudo isso aqui sozinho. Então, o custo da indefinição ou o custo da surpresa é muito grande, leva-se muito mais tempo. Quando você não tem visibilidade do processo, você vai aprendendo no caminho. Então, você pode ter um negócio incrível na mão, o teu produto ser maravilhoso, suas vendas estarem crescendo, você é um negócio sexy, interessante para que investidores possam aportar, mas se você não entende isso aqui, você é pego de surpresa. E aí, na hora de negociar, você não sabe o que vem depois, e aí tudo é novidade, aí você nunca viu uma term sheet, você não sabe como funciona o processo de due diligence, e aí o tempo vai alongando. Captação de recursos é um processo que desgasta muito emocionalmente, muito, tá? Eu fui empreendedor a vida inteira, então aqui, assim, eu não estou sentado na cadeira analisando isso aqui, não sou acadêmico, já participei de dezenas de captações, sempre levantei dinheiro com capital externo, porque nunca tive dinheiro de família, alguma coisa assim. Então, assim, eu posso garantir que eu tenho empatia por isso aqui. Captar recursos é um processo emocionalmente muito desgastante. Se a gente sabe que empreender já é difícil, empreender uma montanha-russa, captar recurso, diria que assim, sem brincadeira, mas 5 vezes mais. Como que a gente reduz esse estresse, reduz a carga emocional, reduz a dificuldade psicológica nesse processo? É tendo conhecimento de quais são as fases. É por isso que eu estou apresentando para vocês aqui. E quando a gente entende, né, aquilo que era complexo começa a deixar de ficar complexo. Vamos dar um zoom aqui e trabalhar nessa parte de preparação. Turma, se vocês tiverem dúvidas, vamos andando ali no chat só para registrar, para a gente não se perder. E aí, eu acho que aqui, mais uns 15 minutos eu termino e eu queria bater um papo com vocês, ouvir as dúvidas de vocês. Pois bem. Então, vamos lá. No momento que a gente decidiu que a gente quer levantar capital, que a gente precisa levantar capital. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer um autodiagnóstico do nosso negócio. O que a gente precisa responder aqui? Em que estágio de maturidade meu negócio se encontra? A gente precisa responder essa pergunta. Tem técnica para isso. Tá? Geralmente, quando a gente decide assim, eu quero fazer minha empresa crescer, eu tenho uma tese, tenho alguma coisa, ou o empreendedor abre o PowerPoint e começa a fazer o deck, o que é um erro, ou abre uma planilha, os mais criativos e vendedores, eles vão fazer o deck, os mais
financistas e analíticos vão para a planilha e vão fazer o business plan. Não é por nenhuma dessas coisas que a gente começa. A gente começa entendendo o estágio que a gente está. Assim, eu estou numa fase que eu só tenho uma ideia e quero construir um produto. Eu estou numa fase que eu tenho um MVP, um produto, eu preciso melhorar esse produto. Ou eu já tenho alguns primeiros clientes e preciso desenvolver canal de distribuição. Ou eu já desenvolvi produto, já tenho os clientes, mas eu percebi que o meu negócio está andando de lado e de repente essa tese não funciona, eu tenho que refazer isso. A gente precisa entender em que estágio a gente se encontra. Tá? Tem um conceito, a gente não vai entrar nele, que é o Blitzscaling, e ele divide lá, né, os estágios de maturidade e desenvolvimento de negócio em mais ou menos 5 ou 6 estágios. Para facilitar o trabalho de todo mundo aqui, tem um material, um link super legal, vou até mostrar aqui para vocês. A gente tem uma matriz de avaliação, é um roteiro de diagnóstico que você pode fazer. Esse link aqui eu vou pedir para o Marcelo deixar no chat, está aqui no nosso site, o RaiseCamp. A gente tem 5 grandes variáveis de análise de um investidor, que é mercado, produto, time, aspectos financeiros e termos e condições. A gente criou um roteiro com 126 perguntas. São 126 perguntas que você vai responder isso aqui para fazer uma autoanálise do negócio. E o bacana desse exercício é que a gente criou um prompt para você jogar no GPT ou em alguma ferramenta de inteligência artificial e você vai colocando isso dentro lá da IA. Então você pega aqui, entra nesse link, tem aqui início do prompt, você copia e cola tudo isso aqui no GPT, ele já tem o roteiro e ele vai fazer uma análise para você, vai te ajudar nessa análise de entender assim, teus pontos fracos, teus pontos fortes, teu estágio de desenvolvimento é esse. A gente vai deixar aqui, Marcelo, por favor, joga aí no chat. Tem um exercício muito bacana. Então, isso aqui a gente vai responder em que estágio de maturidade o meu negócio se encontra. Uma vez que a gente entende de forma bem racional, e aqui uma armadilha importante que acontece como bons empreendedores e automotivados que somos, otimistas que somos, a gente sempre tende a achar que a gente está mais avançado do que a gente realmente está. Isso é clássico, é bem natural, por isso que essa análise precisa ser nua e crua. Né? Porque o meu negócio já está bombando, eu já estou com o produto validado, né? O meu negócio está validado. Não é bem assim. 95% dos casos de empresas que a gente vê, o negócio não está validado. Você entendeu o que significa tá validado. E esse diagnóstico vai te ajudar para isso. Uma vez que a gente entende o estágio que a gente está, a gente precisa criar uma tese. Né? O que é uma tese? Tem gente que chama assim, um projeto de investimento. Uma tese eu quero chegar em algum lugar e por quê? Então, você pode ter uma tese, eu quero dobrar de tamanho em 2 anos. Isso é uma tese. Eu quero construir um produto e faturar os meus primeiros 100 mil reais de MRR, recorrentes por mês. Isso pode ser uma tese. Eu tenho uma fábrica aqui de alguma coisa e eu quero ampliar essa fábrica. Ou eu terceirizo hoje, minha operação de produto é asset light, eu quero internalizar, quero construir. Maravilha. Eu quero desenvolver tecnologia. Eu quero reforçar meu time aqui e criar um SWOT. Eu tenho uma tese. Uma tese qual é o próximo estágio onde eu quero chegar e por quê. E no fim do dia, criar uma tese é da nossa cabeça. Né? Eu quero triplicar de tamanho em 2 anos. Por quê? Porque eu quero. Não é porque a gente está empreendendo, porque a gente quer. Então, acho que também um dos nossos papéis enquanto fundadores é sempre visão de longo prazo. Para onde que a gente está indo?
que a gente vai fazer nos próximos 2 anos, no próximo ano? Às vezes a tese é sobreviver, tá? Muita gente, inclusive no contexto econômico que a gente está, a tese de muita gente é, pô, esse ano eu preciso sobreviver. Isso por si só já é uma tese. Ou eu preciso reduzir um pouco e arrumar a casa. Arrumar a casa é uma tese. E, às vezes, para sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Para arrumar a casa, a gente precisa de dinheiro. Para triplicar de tamanho, a gente também precisa de dinheiro. Então, primeira etapa aqui, gente, diagnóstico, onde eu estou, criar a tese, onde eu quero chegar. Por experiência, isso aqui você vai levar de 2 a 3 semanas para fazer. Não, porque isso aqui em um dia faz. Não recomendo, não faz. Você vai ver aqui, ó, todo mundo que participa do nosso programa, eu acho que tem algumas pessoas aqui na sala acompanhando o webinar, você vai responder essas 120 perguntas aqui, você vai levar 1 semana, 10 dias para responder. E o exercício de fazer isso é muito interessante. Você precisa responder, refletir. Às vezes você precisa responder, conversar com os sócios, dormir com aquilo na cabeça, fazer uma pesquisa, buscar mentorias, buscar aconselhamento, né? Para que você tenha um diagnóstico claro. Tá? Então eu recomendo assim, você dedicar 2 a 3 semanas para fazer isso aqui. Conseguiu fazer em 2, 3 dias? Maravilha. Pela nossa experiência, quando você dedica ali umas 2 semanas, trabalha um pouco, reflexão, conversa, trabalha mais, reflexão, conversa, aconselhamento, você tem uma clareza muito melhor. Fala assim, pô, eu realmente estou nesse estágio aqui. Quando um investidor de risco, um investidor de equity olha para o nosso negócio, se é um investidor profissional, a primeira coisa do lado dele que ele vai fazer é justamente isso. Ele vai buscar entender assim, ele vai buscar colocar o nosso negócio em alguma caixinha dentro do Blitzscaling. As startups chamam isso aí de pre-seed, seed, série A, série B e tal. Pode dar o nome que você quiser, mas um bom investidor profissional, a primeira coisa que ele vai falar assim, pô, mas que estágio que essa empresa está? Ela precisa desenvolver produto, ela precisa desenhar processos, ela precisa escalar time, ela precisa validar canal de distribuição, ela já está na fase de escala, de expansão. É isso. Por consequência, é o nosso primeiro trabalho. 2 a 3 semanas, esse aqui é um processo de, basicamente, escrita, muito importante colocar no papel. Hoje a gente tem IA para ajudar, e a recomendação é coloca lá, porque depois o processo vai te ajudar demais. Escrita, reflexão, diálogo, se você tem sócios com os sócios, se você tem conselheiros, advisors com essas pessoas. Uma vez tendo isso aqui muito claro, eu sei que eu estou no estágio de desenvolvimento de produto e eu tenho uma tese definida, eu falo assim, eu quero conquistar os primeiros clientes em 2 anos. Aqui, sempre essa tese, pensar, lembra daquele tempo entre rodadas? Então, tese, pensar / definir tese num horizonte de 2 anos. 2 anos são criar uma tese para 6 meses. 6 meses não dá nem tempo de você levantar capital. Criar uma tese para 1 ano, você levou 6 meses para levantar capital e 6 meses não dá nem tempo de você implementar. Você precisa ter tempo para levantar o capital, para implementar, para errar, talvez várias vezes, para corrigir, ter oxigênio para você cumprir o teu objetivo. Então, sempre pensar numa tese no horizonte de tempo de 2 anos. Essa é uma etapa de 2 a 3 semanas. Modelagem financeira. Uma vez que você sabe onde você está e para onde você quer ir, você vai para a planilha. Você não vai para o PowerPoint ainda. O PowerPoint é uma nas últimas fases. O PowerPoint é visual. O PowerPoint ele só vai condensar e mostrar uma coisa que você já definiu. Então, tudo bem. Na modelagem financeira, a gente precisa responder basicamente uma pergunta central. Quanto de dinheiro
a empresa precisa para concluir a tese de crescimento. Aqui não é, aqui é uma questão semântica importante, galera. Aqui eu não estou falando de quanto dinheiro eu, como fundador, quero. Não é emocional, é racional. Quanto a empresa precisa. Por isso que eu trabalho na planilha. Por isso que tem que ser uma abordagem de dentro para fora. Você construir ali do zero. É quanto a empresa precisa para concluir essa tese de crescimento. Muito dinheiro faz mal, pouco dinheiro faz mal. O modelo financeiro vai te responder essa pergunta. Então, para cumprir aquela tese em 2 anos, não sei, preciso de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões. Qual é a nossa tendência quando a gente está nos estágios iniciais? A gente subestima a quantidade de capital porque a gente tem medo do valor que dá. Às vezes a planilha ali fala assim, pô, eu preciso de 3 milhões, 5 milhões. A gente nunca lidou com tanto dinheiro na vida, então a gente tem medo. Fala, pô, não vou conseguir esse capital. Legal, é importante considerar isso, mas a gente subestima. E aí a gente coloca lá, não, 500 mil resolve. Fazendo uma conta rápida aqui de guardanapo, se você coloca 1 milhão, por exemplo, 1 milhão de reais no fluxo de caixa de 2 anos, dá 41 mil e alguma coisa por mês. Tá? 1 milhão em 12 meses dá 83 mil por mês. 1 milhão em 2 anos dá 41 e alguma coisa. O que a gente faz como empresa com 41 mil reais? A gente não contrata quase ninguém, a gente não investe em marketing, não investe em venda, não consegue. Então, veja, 1 milhão de reais no fluxo de caixa de 2 anos, óbvio que não é linear, como eu estou falando, né? Sempre tem um investimento, você tem uma curva de crescimento, você vai tendo as vendas e tudo. Mas se a gente fizer uma conta de guardanapo, 1 milhão de reais em 2 anos de fluxo de caixa, a gente está falando de 40 mil reais por mês. 40 mil reais por mês não sustenta um crescimento significativo. Então, a tendência aqui, quando a gente faz modelagem financeira, no começo, quando a gente não está acostumado, é subestimar o tanto de capital que a gente precisa. E levantar pouco capital é uma das piores coisas que podem acontecer. Porque você não tem todo o dinheiro que você precisa, por consequência disso, começa a patinar, não entregar o resultado, aí você começa a tapar buraco e não dedicar o tempo que precisa lá e aquilo vai virando uma bola de neve. Comigo já aconteceu várias vezes também. Modelagem financeira é o segundo passo. Por experiência, modelagem financeira, você vai ficar de 3 a 4 semanas nisso aqui. Modelagem financeira é onde a maioria de nós empreendedores, a gente tem dificuldade conceitual e técnica. Quem já tem mais familiaridade, já trabalhou com gestão financeira, gosta de fazer planilha, mesmo assim é um processo complexo de fazer. Tem muitas indas e vindas, tem muito diálogo. Se na parte do diagnóstico é importante o diálogo entre sócio, a reflexão, cara, na modelagem financeira mais ainda. Às vezes, para definir as premissas de uma linha, vamos definir aqui a premissa de custo variável XPTO. Pô, você leva 2 dias só para definir uma linha. Você tem que voltar, pesquisar, entender. Então, assim, isso aqui demora. A estrutura aqui é importante. 2 semanas atrás, eu fiz uma aula só de gestão financeira. A gente tem alguns materiais que podem ser compartilhados também. E, de vez em quando, eu falo sobre isso aqui. Tá? Vou colocar aqui alguns pontos interessantes. Projeção. Se lá na tese a gente considerou 2 anos, a projeção também vai ser de 2 a 3 anos. Médio prazo. Formato. DRE. Receita bruta, deduções, receita líquida, COGS, CMV, CSV, margem bruta, custo com vendas, margem de contribuição, despesas gerais e administrativas, EBITDA e assim por diante. Tudo isso vai responder. Tem forma de você entender. Só de gestão financeira aqui a gente poderia ficar um dia inteiro falando, mas com plano de captação,
Modelagem financeira, etapa 2, você vai gastar de 3 a 4 semanas para fazer isso. Aqui, minha recomendação é talvez faça sentido contratar algum analista para pilotar Excel. Detalhe, o analista ou o consultor nunca vai ficar responsável por definir a premissa para você. Se você não tem conhecimento, base técnica para montar o modelo, as fórmulas, a estrutura, a sugestão é contrata um analista, não custa caro, que assim, tem uma turma nova que domina isso perfeitamente, vai montar o modelo ali do Excel para você, mas as premissas, o input dos dados, o racional tem que ser dos donos. Tá? Definiu, fez a modelagem financeira, o famoso BP, isso por si só já é um dos materiais de negociação, você tem a resposta quanto você vai captar. Então, olha que legal a construção e o planejamento. Aqui você tem uma primeira resposta. Em que estágio o meu negócio se encontra? Você tem uma segunda resposta, qual é a minha tese? Tudo isso lá no teu pitch, teu deck, quando você for convencer investidor, você vai ter que falar, essa é a minha tese de investimento, eu busco dinheiro para isso. E foi a primeira coisa que a gente fez. Depois, eu busco investimento para isso e preciso de 1 milhão, 2, 5, 10, 500 mil. Eu preciso ter o valor cravado. Se eu chego para o investidor e eu não tenho esse valor, isso demonstra um amadorismo completo. E aí qualquer valor basta. Né? Então é muito melhor eu gastar aqui 2, 3, 4 semanas no diagnóstico, 3, 4, 5 semanas na modelagem financeira, mas eu ter esse valor cravado, eu estar convicto desse valor, do que você gastar uma semana e depois lá na negociação o investidor perceber e te provar que você fez o planejamento errado. Aí você vai ter que voltar, você vai gastar as mesmas 4 semanas para voltar, só que aí a negociação já esfriou. O Ariel aqui levantou a mão. Ariel, deixa eu terminar aqui, mas a gente tem uma fila aqui, depois eu abro aqui para você perguntar, beleza? Fez a modelagem financeira. O próximo passo é um trabalho meio paralelo de aspectos jurídicos e legais. Aqui é que vem a conversa e a contratação dos advogados, ou pelo menos uma ideia. Então, assim, eu já sei qual é a minha tese e eu sei quanto dinheiro eu preciso. Agora, eu preciso de um input mais técnico para saber assim, porra, eu vou levantar isso aqui por dívida ou por equity? Eu vou levantar isso aqui por um instrumento de mútuo conversível ou eu vou trazer um investidor direto no contrato social? Eu vou levantar no Brasil ou fora do Brasil? Eu vou exigir NDA? Eu tenho uma term sheet? O que eu estou disposto a dar de termos e condições? Vai ser, né, valuation diferente, esse tipo de coisa. Aqui, né, entre a modelagem financeira e os termos e condições, a gente vai falar de valuation, diluição. Tá? Então, aqui, assim, modelo barra instrumentos de contrato, instrumentos de formalização, valuation, cap table, diluição, outros termos e condições. Você já pode ir conversando com advogado. Se você não tem advogado de sua confiança, você pode ir conversando, conhecendo aqui em paralelo, mas é importante que você faça uma reunião de trabalho, chegue para o advogado e fale assim, ó, eu vou levantar tanto de dinheiro para fazer isso e eu queria ver as alternativas. E eles vão fazer aqui uma consultoria, uma avaliação, de propor aqui algum formato de trabalho.
Geralmente, essa fase aqui de termos e condições, ela também vai levar ali de 2 a 3 semanas. Ela envolve pesquisa de advogados prestadores de serviço, análise e definições. Nessa etapa, você vai definir, eu vou nesse modelo jurídico, eu vou separar por cotas, eu vou dar essa condição especial ou não, e assim por diante. Vou tentar acelerar aqui, gente. Depois que a gente definiu tudo, eu sei onde que eu estou, para onde que eu vou, qual é a minha tese, eu sei quanto de dinheiro eu preciso, eu sei o modelo de captação, o perfil do investidor, eu sei absolutamente tudo. Agora eu vou fazer meus materiais de venda, meu pitch deck, meu one page. Por quê? Porque isso tudo é simplesmente a materialização do que eu já decidi. Lembra que eu falei que muita gente geralmente fala de vendedor criativo, começa a fazer o processo de captação com o PowerPoint aberto. Não é a quarta etapa. Tá? Só que antes de criar o deck, é elaborar o storytelling. O que vende não é o visual do deck. O que vende é a história que está por trás. Então, storytelling é roteiro, escrita. Por que eu falei para fazer o diagnóstico direto no GPT, na inteligência artificial? Porque aqui também você pode pedir ajuda. Uma vez que você registra tudo na IA, fica muito mais fácil elaborar esse roteiro. Então, aqui é elaborar o roteiro e aí construção do deck. O deck é a apresentação dos slides. 15, 20 slides. Também a gente tem material, tem uma aula especificamente para isso, né? A gente fica horas aqui falando, mas é aqui que você vai fazer o deck e vai criar outros materiais de captação. Não é só com deck, você precisa criar aqui one pager, um teaser, algum videozinho, os scripts de abordagem, quando você for falar com o investidor pedindo uma reunião. Você vai criar todo o teu arcabouço de materiais. E a última etapa, onde que termina essa grande fase aqui de preparação e planejamento? Tempo de storytelling pitch deck. Aqui eu diria de 4 a 6 semanas. Mas eu monto aqui um PowerPoint em uma semana. Não recomendo fazer. A gente tem uma das empresas aqui que participam do Raise Camp, a Movens, do Thiago Fiorin. Ele está levantando uma rodada seed com fundo de Venture Capital. A gente vem atuando desde o começo da preparação dele. E é uma empresa que já está numa segunda rodada, super preparada e tal. A gente levou aqui quase 2 meses para afinar o pitch deck dele. A história. Teve muitas idas e vindas, muita versão, testou, falou com investidores, falou com os sócios. Então, aqui, é um processo, assim, o visual é o de menos. O design, o visual é o de menos, mas a história que está por trás, como você conta, os elementos que você vai utilizar, os ganchos, isso é muito importante. E onde finaliza o plano? Você construir um pipeline de investidores. Aqui é montar um CRM. Você precisa de software para isso? Não, no CRM, no Excel, planilha. O que é CRM? Nome, empresa, contato, e-mail, WhatsApp, última abordagem, registrar, tudo certinho, é um CRM. Você pesquisar o perfil, você montar o teu pipeline de investidores baseado na tua tese, que você definiu aqui em cima. Então, assim, para que eu vou falar com fundos de impacto se o meu negócio não tem nada de impacto? Para que eu vou falar com um fundo da área de saúde se o meu negócio é uma fintech? Então, assim, eu tenho que entender, tenho que analisar o perfil dos investidores e nessa parte aqui, montar um CRM no Excel, pesquisa de anjos, fundos. Aqui a gente está falando das teses do cara, teses de investimento, critérios, etc.
Isso aqui basicamente é LinkedIn, algumas fontes, mas é LinkedIn e uma planilha Excel. Lembra quando eu falei do processo de fundraising que nunca tem fim? Se você já faz isso como rotina, você já tem esse CRM aqui. Se você deixar para construir ele quando você está na janela de captação, aqui você vai levar bastante tempo. Se você já vem construindo ele 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos como ativo do teu negócio, você tem organizadinho, de uma planilha. Quem são os investidores? Quando sai lá uma notícia, como que a gente constrói isso? A gente constrói de grão em grão. É muito difícil a gente construir um CRM, gente, pegando um dia inteiro e falar, hoje eu vou jogar aqui 200 nomes. Não é assim. Como a gente constrói? Pô, saiu uma notícia de um concorrente meu que levantou capital com 3 ou 4 investidores anjo e 2 ou 3 fundos. Vai lá nessa notícia, pega os nomes, coloca no teu CRM, vai no LinkedIn, coloca o link ali. Pô, você está montando. Você recebeu a indicação de alguém que tem a tese, coloca no teu CRM. Se você for colocando ali 2, 3 pessoas por semana, ao final de 1 ano, você vai ter 150, 200 pessoas no teu CRM, mas que você já fez esse trabalho. Então, não deixa para fazer direto. Você vai montar esse CRM e aqui é que basicamente, vamos colocar aqui, né? Encerra essa fase de preparação, de plano. Por quê? Agora você tem tudo. Você tem uma tese, você tem um número que você precisa, vai levantar, você tem os termos e condições, você tem seus materiais de venda e você tem a tua base de investidores para abordar, trabalhar. E a negociação começa justamente na abordagem. Eu vou deixar a negociação e fechamento para outro momento, porque aqui a gente tem menos controle, como eu falei. E basicamente, quando eu falo de montar o plano, o que vocês precisam entender? Montar um plano tem 5 grandes etapas: diagnóstica, business plan, termos e condições, aspectos jurídicos e legais, storytelling, pitch deck e pipeline de investidores. Cada uma dessas etapas tem um playbook, ou tem ferramentas e leva-se determinado tempo. Por que uma preparação, um planejamento bem feito leva 6 meses? É por conta disso. 2 a 3 semanas aqui para você entender onde você está. 1 mês para você fazer a tua modelagem financeira. 1 mês para definir os termos e condições. 1 a 2 meses para você fazer os teus materiais de captação. E mais algum tempinho aqui para você fazer. Vamos colocar aqui, 3 a 4 semanas para você construir um bom pipeline de investidores. Muito desse trabalho aqui, principalmente diagnóstico, modelo financeiro e pipeline de investidor, se você já faz isso constantemente, aí sim você reduz. Tá bom? O pessoal aqui perguntando, né? A gente vai mandar os materiais ali pelo WhatsApp, só lembrando, sempre publica esse conteúdo 1 semana depois. Então, a gravação, um resumo, um artigo, todos os materiais, toda a base, referências, na próxima quinta-feira vai estar à disposição e a gente manda isso por e-mail, na forma de newsletter, e manda também ali no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, vamos continuar com isso. Ariel perguntou aqui se consegue utilizar a captação de recursos via lei de incentivo. Sim, é isso que eu falei. O processo de captação, se você tem um projeto social, lei de incentivo, se você vai levantar dinheiro com a FINEP, subvenção econômica, se você vai levantar com um banco, com fundo de venture capital, o processo é o mesmo. Eu trataria com o mesmo profissionalismo. Tá? Então, independente da modalidade, do montante que você vai pegar, entender que precisa ser feito um plano. A primeira coisa é você trabalhar o plano e fazer assim, cara, então o meu plano de preparação é esse, para depois você executar. Só o fato da gente ter organizado isso, com certeza vai economizar tempo. O Rodrigo perguntou aqui, quando começa esse acompanhamento? A gente tem alguns programas, tá?
Tem um programa chamado Raise Camp. Está rodando um segundo grupo agora, que começou em dezembro. O próximo grupo vai ser em maio e junho. Já adiantando aqui, a gente vai lançar ali na semana do Carnaval. No finalzinho de abril, a gente vai ter um workshop de 2 dias, em que, na prática, a gente vai construir junto com vocês esse plano. Isso aqui que eu falei em 1 hora, que é mais assim, é um resumo do resumo conceitual, a gente vai fazer, se não me engano, no dia 30 de abril e 1º de maio, workshop prático de 2 dias para construir junto. Em 2 dias, vocês vão sair com esse plano, né? E aí, em maio e junho, a gente vai ter a próxima turma do Raise Camp, que é o nosso processo de acompanhamento. Acho que o Sauer perguntou aqui sobre o nosso escopo de atuação na Outcast. Beleza, é um pouco isso, tá? Nosso papel aqui, ele é muito de conhecimento, ferramenta e orientação para quem vai levantar as primeiras rodadas de investimento. Então, startups em early stage, PMS, que precisam ali de 0 até 20 milhões de reais, essa é a nossa praia. A gente tem o Raise Camp, como eu falei, o Raise Camp é um programa de 3 meses de acompanhamento, então a gente tem workshops toda semana, práticos de 3 horas, em uma comunidade se participa, tem vários eventos, acesso a investidores, esse tipo de coisa. Estamos rodando um segundo grupo agora, o terceiro vai ser em maio e junho. Temos a imersão, a viagem lá para o Vale do Silício, em que a gente pretende fazer para outros lugares do mundo. Essa viagem ela é para empreendedores que já estão um pouco mais avançados. E tem o workshop que vai acontecer dia 30 de abril e 1º de maio. Em breve a gente vai abrir aí para inscrição. Então, assim, eu recomendo para quem está começando, acompanhe esses nossos conteúdos toda semana, é gratuito, é ao vivo. A gente vai ter convidados aqui, vocês podem interagir. Então, assim, muita coisa legal, muito conteúdo profundo mesmo, tá? Muito tático, muito operacional. No finalzinho de abril vai ter esse workshop de construção do plano e em maio e junho a gente abre um próximo grupo para quem de fato já está ali decidido ou está no meio do processo de planejamento. Rafael perguntou, existe um processo para criar autoridade aos donos nesse processo de captação? Rafael, não sei se eu entendi tua pergunta, mas eu imagino que seja criar autoridade e credibilidade para o empreendedor frente a investidores. Se essa foi tua pergunta, essa criação de autoridade, ela é um trabalho que está dentro daquele processo contínuo, daquela rotina de fazer fundraising. Semana passada a gente fez um material de tendências, né, de captação de recursos para 2026, e acho que uma das tendências é a história do Founder-Led Growth, né, que serve para vendas, para crescer um negócio, mas a exposição dos fundadores, principalmente em redes sociais, se bem feita e construída, principalmente no LinkedIn, essa exposição bem planejada vai construir a autoridade que você precisa para ser bem visto pelos investidores. E esse ponto que você tocou é absolutamente fundamental. Assim, e olha, se eu estou falando aqui de um cara que tem dificuldade de se expor nas redes sociais, eu não tenho Instagram particular, até 1 ano atrás eu mal publicava no LinkedIn, faço um esforço tremendo. O nosso negócio aqui mudou por conta disso. Então, assim, a gente tem muitas vezes vergonha de se expor ou de contar, mas eu digo para vocês assim, a presença em redes sociais, e quando a gente está falando especialmente de captação de recursos, gente, LinkedIn, 3 a 5 posts por semana, vai contando a história do teu negócio. Os investidores, eles estão no LinkedIn, eles veem, os sócios, os donos do dinheiro, eles vêm lá. Então, isso também ajuda você. Pô, se o investidor já viu quem você tem um bom perfil no LinkedIn, ele viu as tuas postagens, ele viu que você está ali falando do produto. Quando você vai conhecer ele, ele já te conhece, ele já viu. Isso diminui muito tempo de abordagem e negociação, porque você não é um completo
estranho, né, para ele. Então, sim, tem formas, tem estratégias e tem táticas para construir essa autoridade. Acho que a mais fácil para começar hoje é LinkedIn. Começa a postar, colocar suas ideias, comentar, adicionar. No LinkedIn as pessoas se conectam muito mais fáceis, mesmo com quem você não conhece. Então, outras redes sociais, você não sai ali se conectando com todo mundo. No LinkedIn você se conecta e está tudo bem. Então, essa é uma coisa legal. Segundo, como que você cria autoridade e credibilidade perante investidores? Estando no lugar certo, na hora certa. A história, por exemplo, da imersão lá no Vale do Silício é isso. É você cavar acesso. Então, nessa semana lá de 5 a 11 de abril, acontece o evento BSV, e toda a comunidade de empreendedorismo tecnológico do Brasil, sejam fundadores investidos por Venture Capital ou os fundos de investimento, estão lá. Se você está lá num lugar um pouco mais seleto, a tua abertura é muito maior. Então, se o investidor ou os investidores sabem que você está nesses lugares, óbvio, gente, às vezes a gente não tem condições ainda, é uma viagem cara. Para quem não mora em São Paulo, por exemplo, muitos eventos acontecem aqui, então você vir para cá, tá aqui, é sempre mais difícil, custa dinheiro, mas não tem outra maneira. Né? Criar acesso, você tem que mostrar a cara. Você tem que, eu conheço esse, eu estava no evento X, estava lá. Você tem que frequentar comunidades e tudo. Então, lembre disso. Captação de recurso pode ser com banco, lei de incentivo, subvenção econômica, dívida incentivada, que é uma modalidade nova, negócio de impacto, VC, tech puro, preparação e acesso. Preparação e acesso. Essa construção de autoridade, ela não é feita em uma semana, nem em um mês, nem em 2 meses. É uma coisa feita em anos. O que mais, galera? É isso? Muito bem. A gente teve bastante gente aí participando. Agradeço demais a presença de todo mundo. Bacana falar disso. É difícil condensar tanto conteúdo e tanto detalhe em uma hora só. Lembrando, a gente vai estar aqui toda semana, tá? E estamos à disposição. Se vocês quiserem trazer dúvidas também, então toda quinta-feira, das 9 às 10h30 da manhã, eu vou estar aqui, vou estar à disposição. A gente vai ter um tema definido, mas se vocês quiserem trazer dúvidas, trazer os desafios, eu estou bastante à disposição. É isso, galera. O número está aí, vocês têm nosso e-mail, vocês têm os grupos ali do WhatsApp, fiquem de olho. Muito bom estar aqui de volta. Até semana que vem. Valeu!